Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã em Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse 15, versículos 5 até o versículo 8. Semana passada, o reverendo Quaresma nos lembrou do início desse capítulo, que fala sobre a adoração no mar de vidro, como ele deu o título àquele sermão. E hoje nós continuamos, então, estudando as verdades deste capítulo. Eu peço a você que preste bastante atenção na leitura apenas desses 4 versículos, versículo 5 até o versículo 8 do capítulo 15. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse texto inspirado, esse texto que foi escrito para nós, nesta manhã, para que nós o conheçamos e a tua vontade. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, o que é que você costuma fazer na sala de espera de um consultório, enquanto você está aguardando o médico te chamar para consulta? Todo mundo fica enrolando ali para tentar descobrir alguma coisa a fazer, não é verdade? Você olha aquelas revistas que estão ali, não é? Aquelas revistas. Qual foi a última vez na vida que você leu uma revista, meu irmão? Né? Tem gibi ali, tudo desatualizado, tudo bem, né? Edição 1996, mas está lá. A televisão que está ligada, passando aquele programa de variedades que talvez você nunca pararia numa terça-feira de manhã para assistir, né? Você olhando, quem que é esse papagaio fantoche falando, né? Tomar um cafezinho, descobrir talvez o Wi-Fi gratuito para conferir as últimas mensagens ali do WhatsApp. Talvez você possa ser um pouquinho mais espiritual na sua sala de espera, quem sabe aproveitar o tempo para tirar o atraso da leitura bíblica anual, né? Ou verificar ali a lista de oração da igreja e orar pelos seus irmãos. Tem muita coisa que a gente pode fazer numa sala de espera. Meus irmãos, esse mundo que nós vivemos nesse momento é como se fosse um grande consultório de Deus. Deus é o médico dos médicos e Ele está agindo, realizando suas operações cósmicas para trazer redenção, cura, especialmente nesse texto para trazer julgamento sobre toda a carne. Só que nesse momento eu e você ainda estamos aguardando um bocadinho. As coisas estão acontecendo, mas nem todas elas aconteceram ainda, e nós estamos numa espécie de fila de espera aguardando a nossa vez para se encontrar com o Salvador face a face. Nós estamos aguardando os atos finais da consumação, meus irmãos, o retorno de Cristo, o resgate da igreja, mas também os atos finais do juiz celestial. E, meus irmãos, enquanto nós estamos nessa fila de espera, como que você reage? O que que você faz até que realmente chegue a nossa vez de nos encontrarmos com o Senhor? E esse texto fala que essa sala de espera há algo para nós fazermos, nesse momento, nessa manhã. Tem 4 características dessa sala de espera que eu quero mostrar para você, que estão claros nesse texto, ainda que não pareça numa primeira vista, mas estão aqui. Primeiro, que nós estamos sendo servidos com uma aguinha da esperança, tá? É verdade isso. Segundo lugar, que nessa sala nós somos advertidos contra a nossa idolatria. Terceiro, que nós nessa sala percebemos que somos incapazes de interferir no consultório e nos eternos juízos de Deus. E quarto, que Deus nessa sala está nos respondendo segundo as nossas orações e intercessões. Então vamos ver esses 4 pontos, tá? Primeiro, que nós estamos sendo servidos com uma aguinha de esperança, tá, meus irmãos? Veja, vamos lá, bem exegético, vamos cada elemento do texto aí. Olha o versículo 5. Primeira coisa que ele começa a dizer: depois destas coisas, tá? Essas frases temporais em Apocalipse sempre marcam o fim e o início de novos ciclos. E aqui essas palavras, os versículos 5 a 8, são na verdade a abertura do capítulo 16. Está totalmente ligado com o que a gente vai ver no capítulo 16. Então hoje eu não vou dar spoiler demais do capítulo 16. Mas
quando agora nós lemos essas palavras, elas também estão ligadas ao versículo 1 desse capítulo, quando João começa a introduzir os 7 anjos, os 7 flagelos, só que agora no versículo 5, ele vê o céu se abrir, e o que está escrito aí? Que ele vê o santuário do tabernáculo do testemunho. Meus irmãos, é um templo celestial que ele está vendo. E esse templo, essa visão, né, que ela é simbólica, mas ela é como se fosse o equivalente daquele primeiro tabernáculo que estava na presença do povo de Israel, aquele tabernáculo físico que simbolizava a presença santa de Deus no meio do seu povo. E veja, talvez você não lembre, mas você tem essa linguagem de Êxodo falando, ele é um tabernáculo de testemunho. O que é esse testemunho? Se você lembrar, testemunho é uma referência aos 10 mandamentos que Moisés pegou, as tábuas da lei, e colocou dentro da arca que ficava dentro do tabernáculo. Ou seja, a lei de Deus era o próprio testemunho de Deus, e simbolizava a presença santa, a lei do Senhor no meio do seu povo. Então o tabernáculo simbolizava esse testemunho, simbolizava também, meus irmãos, a misericórdia de Deus, porque afinal de contas, se você lembrar, era no tabernáculo que os sacrifícios de animais substitutos eram oferecidos para fazer o quê? Expiação pelos pecados de Israel, não é verdade? E para reconciliar aquela nação com o Senhor. Então, tem testemunho, tem misericórdia, era também agora, nesse momento, um tabernáculo de julgamento, não é? Ele não é mais agora uma casa apenas da misericórdia, mas nesse momento, essa casa celestial simbólica é uma casa de juízo, de onde os flagelos de Deus virão. Mas, meus irmãos, você precisa lembrar que em Apocalipse a palavra testemunho, e aqui não é à toa que ela aparece, é uma referência não só à lei, mas ao testemunho de Jesus, lembra? Que lá no capítulo 1, Jesus é apresentado desde o início como a testemunha de Deus. É Ele que resume nele os mandamentos do Antigo Testamento, é Ele que cumpre todas as coisas, Ele é quem dá testemunho da verdade de Deus. E lá no capítulo 12, versículo 17, o reverendo Quaresma explicou para a gente que o dragão se irou contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa palavra grega testemunho, martireo, mártires, aqueles que guardam e que são martirizados, que sofrem pelo testemunho de Jesus, estão sendo agora, nesse momento, lidados aqui. Meus irmãos, o ponto, e é isso que a gente vai ver aqui, o ponto é que Deus vai revelar a sua vontade justa desse tabernáculo celestial, com julgamentos contra aqueles que rejeitam o testemunho dos profetas e da igreja sobre Jesus. Deus vai fazer isso. Mas antes de falar desse julgamento, eu quero te falar de uma coisa interessante. Todas essas imagens que a gente está vendo aqui, né, a gente está vendo aqui tabernáculo, estamos vendo aqui a imagem de anjos sacerdotais, a gente vai falar deles agora. Estamos vendo a imagem de pragas, flagelos. Meus irmãos, tudo isso aqui não é à toa, não. É um lembrete para a gente que Apocalipse enxerga a salvação dos eleitos desse mundo como uma espécie de êxodo. Esses símbolos aqui visam mostrar uma continuidade entre a jornada daqueles primeiros crentes israelitas, lá no passado, e a nossa jornada hoje. Eles peregrinaram no deserto, nós estamos peregrinando em deserto. Eles estavam rumo à terra prometida, nós estamos rumo à terra prometida. E, meus irmãos, não são poucas vezes que a nossa existência hoje se parece com um deserto, não é verdade? Você já parou para pensar nisso? Meus irmãos, só assim, não precisa nem fazer força. Se você abrisse o seu WhatsApp aí agora, o seu feed de notícias, está lá, crise hídrica do país, está lá. Queimadas no Pantanal. Às vezes a notícia não está no seu WhatsApp, está lá em casa, quando o incêndio acontece, quando o marido e a mulher fecham a porta e ali sai faiscada para tudo que é lado dentro de casa. Meus irmãos, quantas situações, e tem um determinado artista que eu gosto muito, que ele fala assim, tem hora que a filosofia não basta. Quando a fome aperta, quando o salário é incerto, se o doutor desacredita, quando a vida é maldita, quando noite após noite o sono não vem. Quando o diabo aparece, quando o crime acontece, quando o grito de justiça emudece. Meus irmãos, tem hora que é deserto, não é verdade? E o que você faz na hora do deserto? O que você se lembra
na hora do deserto, quando você não tem perspectiva, quando você está desanimado, quando você fala assim, pastor, quer saber? Já esgotei todos os recursos possíveis, não dá não, é deserto demais, filho. É muita areia. Meus irmãos, a resposta se parece com o que nós experimentamos um pouquinho nessa última sexta-feira. Você lembra o que aconteceu nessa última sexta-feira? Estava aquela seca de Brasília, calor brabo na parte da tarde, não é verdade? Budapeste, capital da Hungria. Calor da peste, capital do Brasil. É o que estava. Esse eu vi essa semana. Não foi? Estava a língua pregando no céu da boca, pescoço grudento, muriçoca. Lá pelas 16 horas da tarde, 4 horas, você começou a sentir um cheirinho no ar, não foi? O que aconteceu? Gente, cheirinho de chuva. A gente fica igual cão de caça no mato, não é verdade? Fica todo mundo doido. Cadê a chuva? Meus irmãos, só o cheiro de chuva, só o cheiro, já mexe com o nosso psicológico. A gente já fica mais feliz, já fica mais alegre. Meus irmãos, quando a gente está na seca da vida, só as chuvas torrenciais do Senhor podem resolver o nosso deserto. É verdade. E assim como aqueles peregrinos de Israel tinham um tabernáculo no meio deles, que era um verdadeiro manancial de esperança, de um Deus que renovava a fé deles, nós hoje temos o tabernáculo vivo de Deus no meio de nós. E você precisa pensar que nesse tabernáculo, esse Espírito de Cristo vivo no meio de nós temos águas, meus irmãos, águas de infalíveis promessas. A gente não está aqui ninguém inventando fé nova, a nossa fé é antiga, os israelitas já estavam vivendo ela. E se eles chegaram na terra prometida de Canaã, é porque nós também certamente chegaremos na nova Jerusalém após o êxodo desse mundo. Meus irmãos, é por isso que se você quer água para o deserto, você precisa da palavra de Deus, porque ela é uma nascente, ela é um cajado, ela dá direção, ela é uma bússola. Realmente, meus irmãos, tem hora que só filosofia não basta, não. Você precisa de teologia. Você precisa da sã doutrina, e mais, você precisa do poder de Deus. Você precisa correr para Ele, em obediência, em fé, sabendo que as águas dele são águas de refrigério, porque Ele é o bom pastor, meus irmãos. Nós precisamos disso. Nessa manhã nós somos lembrados que somos peregrinos, mas também que as aflições são passageiras e que tem água no caminho. Se você olhar para o seu irmão do lado, ele fala, quer uma aguinha? Porque é isso que nós devemos fazer uns pelos outros. O Senhor Jesus Cristo disse que a vida da igreja seria assim, meus irmãos. Em João capítulo 7, versículo 38, João 7, 38, Jesus disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê na palavra de Jesus, do seu interior flui rio de água viva. E você tem essa água viva para oferecer para outras pessoas. O seu irmão às vezes está num deserto, você precisa fazer isso por ele. Quando você está no deserto, é muito bom quando alguém faz isso por nós, quando oferece essa esperança. Então, meus irmãos, para não sair muito aqui do elemento do texto, mas a gente está sendo servido nesse texto com um tabernáculo que são águas de esperança. Primeira coisa. Segundo lugar, meus irmãos, essa sala de espera a gente está sendo advertido contra a nossa idolatria. Idolatria. Quando você vê aqui agora os 7 anjos, versículo 6, está vendo aí? Tem 7 anjos que são introduzidos, já haviam sido falados no versículo 1, eles estão agora vestidos de linho puro e resplandecente, né? Esse comentário sobre a vestimenta dos anjos não é à toa. Eles têm aqui ao redor do peito como se fossem cintos de ouro, não é verdade? É uma descrição quase idêntica ao do próprio Cristo, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 13. O Filho do Homem é apresentado assim. Então significa que esses anjos estão sendo assemelhados a Jesus no que Jesus vai fazer agora. Se Jesus está julgando, os anjos estão trazendo julgamento. Eles estão trazendo 7 flagelos. Às vezes na sua tradução aí está aparecendo como pragas, não é? Às vezes 7 pragas. É o mesmo significado, tá? Essas palavras de Apocalipse são uma alusão direta a um texto lá de Levítico, capítulo 26, versículo 21. Quando a gente lê lá na lei de Deus, quando Deus falou assim, né, por boca do profeta, se vocês, ó povo de Israel, não quiserem me ouvir, trarei sobre vós flagelos ou pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Meus irmãos, lá naquele momento, lá em Levítico, Deus estava punindo a idolatria no meio do seu povo.
Várias vezes o povo de Israel, que era um povo que tinha amnésia espiritual, ia vivendo sua vida, mas ia se esquecendo de Deus, e cada vez que eles se enveredavam pela idolatria, Deus intensificava a punição sobre o seu próprio povo. Você sabe bem a história, foi intensificando, chegou até mesmo ao exílio babilônico. Foi uma medida extrema da parte de Deus. Mas, meus irmãos, essas advertências, essas punições de Deus sobre o seu povo, era para levar o seu povo ao arrependimento. Era para causar arrependimento. Ao mesmo tempo que isso estava endurecendo os apóstatas, aqueles que não pertenciam ao povo de Deus, mas estavam no meio do povo de Deus, mas para um verdadeiro crente, essa disciplina de Deus é para a gente acordar, é para a gente se arrepender. E você vê aqui agora que nessa visão, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus. É o que você lê no texto. Então, meus irmãos, aqui eu já estou acoplando os 2 pontos, tá? Só para não perder aí na estrutura. A gente está falando de idolatria, que a gente está sendo advertido, mas agora eu quero que você veja a nossa incapacidade de interferir no que Deus vai fazer, no juízo de Deus. Meus irmãos, são dadas a esse anjo 4 taças. Muitos comentaristas vão comentar que essa sessão de Apocalipse que vai começar agora é a sessão mais pesada do livro todo. E é possível que seja mesmo. Porque essas taças são escritas como taças de cólera. Taças de cólera. E esses anjos agora são como sacerdotes que estão no santuário de Deus, no altar do Senhor, com esses cálices de ira. Uma imagem que toda vez que aparecia no Antigo Testamento fazia o povo tremer de cima a baixo. Dava um arrepio na coluna. Quando, por exemplo, só para te dar um exemplo, Isaías, lá no capítulo 51, versículos 17 em diante, ele, como boca de Deus, ele diz que o cálice da ira de Deus causaria atordoamento, causaria uma espécie de embriaguez espiritual, primeiro sobre Jerusalém, mas eventualmente também sobre os inimigos de Israel. No caso lá, era a Babilônia, certo? A Babilônia, que se achava tão sábia, seria embriagada pela cólera de Deus. Eles não saberiam nem como agir. Você lembra do livro de Daniel que nós estudamos, o tanto que Deus pesou a mão. Mas, meus irmãos, a Babilônia lá atrás era só um símbolo espiritual da Babilônia agora. No livro de Apocalipse, esse mundo corrompido e agora que vai estar bêbado pela ira de Deus que vai ser derramada. Gente, sabe quando você bate muito numa pessoa, a pessoa não sabe nem de onde está vindo o murro? É isso que Deus promete que Ele vai fazer com o mundo. É isso que Ele está cumprindo, na verdade. Deus está derramando a ira. E veja, a ira não está vindo dos anjos, a ira vem do próprio Deus. Não vem nem desses 4 seres viventes aqui. Veja, o versículo 8 tem uma observação muito interessante. Olha o que ele mostra. Veja aí comigo, versículo 8. Ele diz que o santuário está cheio de fumaça. A fumaça da glória de Deus e do seu poder, meus irmãos. Você já viu essa linguagem na Bíblia antes, não é verdade? Lá em Ezequiel 10, lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías, no primeiro ano lá do rei Urias, ele vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e a sua glória enche o templo, as abas das suas vestes, elas caem ali sobre o trono, e aquela fumaça, aquele peso sufocante da glória de Deus, ocupando todo o templo. E você lembra da reação de Isaías lá, né? Ele não ficou, que legal, fumaça. Meus irmãos, só para dizer uma coisa para vocês, vou fazer uma mini crítica, tá? A gente tem tanta música evangélica hoje em dia, e tem umas músicas que elas falam assim, é porque a gente às vezes não sabe o que a gente está pedindo, né? A música vira e fala assim, derrama a tua Shekinah sobre nós, enche a fumaça aqui, esfumaceia aqui dentro. Meus irmãos, eu não sei se a gente sabe muito bem o que a gente está pedindo, não. Porque quando Isaías viu tudo isso, ele queria sair correndo. Meus irmãos, ele se sentiu um homem impuro diante da presença de Deus. Tamanha glória do Senhor. E o texto aqui agora vai nos dizer que essa presença de Deus ela é tão impressionante no momento que ele vai expressar a sua ira, que ele vai derramar a sua cólera, que mesmo os seres celestiais, os anjos e os 4 seres viventes que estavam ali fora do templo, eles não poderiam entrar na presença do Senhor até que, é o que o texto está dizendo aí no versículo 8, o Senhor concluísse a execução
dos 7 flagelos. Meus irmãos, é um texto que fala sobre o oposto do que a gente está acostumado a pensar. Ele está falando sobre a inacessibilidade de Deus. Não sobre a presença, mas sobre a inacessibilidade. Aquele momento em que os sacerdotes no Antigo Testamento não poderiam permanecer no meio da glória divina. E aqui nem mesmo os anjos sacerdotais podem estar em sua presença e não podem alterar o que Deus está para fazer, que é derramar a sua cólera. Nós falamos disso alguns sermões atrás, quando a gente falou que Deus, o que Ele tinha para fazer no mundo é pegar o mundo, os ímpios, colocar como uvas dentro de um lagar, lembra? E esmagar as uvas. E o sangue deles escorreria para fora da cidade, até os cavalos do exército de Cristo que estariam aguardando. É disso que nós estamos falando. E enquanto Deus faz isso, ninguém mexe com Deus. Ninguém entra na sua presença, ninguém dá um pio, porque Deus vai cumprir cabalmente o que Ele se propõe a fazer. Meus irmãos, é um daqueles textos que nos deixa muito desconfortáveis. Porque a teologia moderna não cabe muito esse tipo de coisa que a Bíblia está escrevendo aqui, não. Pastores não gostam de falar isso. Os livros hoje, você vai comprar um livro cristão na Saraiva, na livraria Leitura. Você vai dar um livro cristão de aniversário para o seu amigo. Aí você fala assim, ó, aqui ó, que livro legal, lê para você aqui, ó, Beba do cálice da cólera de Deus. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Não é um presente legal. A pessoa fala assim, meus irmãos, mas esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que se ira. E você está se perguntando, mas cadê o amor? Cadê Deus não é amor? Cadê o perdão de Deus? Será que isso realmente é necessário, pastor? Será que eu preciso falar para as pessoas do cálice da cólera de Deus? E meus irmãos, eu quero provar para você, nessa manhã, que falar do cálice da cólera de Deus é amor. É amor. E eu quero contar uma historinha para vocês. Alguns anos atrás, saiu uma reportagem sobre um jovem, um desses que estava aí saindo de uma balada, dirigindo o seu carro em alta velocidade ao longo de uma rodovia, e ele acabou colidindo com um outro carro que se aproximava, e a reação em cadeia ali causou a morte de outras pessoas e mesmo uma incapacitação física de muitas vítimas inocentes. Foi um acidente bem feio. Não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos. E aí o juiz, ele olhou a causa ali, deliberou em 5 minutos, ele liberou o jovem. Só que o alvoroço público, quando a notícia veio à tona, foi tão grande que causou a reabertura do caso e a condenação do condutor, embora lá na última instância a sentença acabou sendo suspensa. Mas, meus irmãos, eu quero fazer essa observação. A indignação pública, nesse caso, e em casos semelhantes, em que a justiça ela é desrespeitada, mostra que todas as pessoas dentro dela, elas têm um reconhecimento embutido, presta atenção, de que quando uma transgressão fica sem punição à altura, quem cumpre a lei fica ameaçado, e os inocentes vitimados. Na hora do vamos ver, meus irmãos, todo mundo quer justiça. Na hora do vamos ver, todo mundo quer que Deus, adequadamente do seu jeito, resolva a situação. E não algo que parece que não houve uma tratativa. Meus irmãos, Deus age assim para conosco e para com o mundo. É assim que a doutrina da ira de Deus se encaixa com os outros atributos. Veja, os pais fazem isso. O amor dos pais não pode permitir que a desobediência dos filhos não seja controlada. Ou que, por exemplo, a rejeição de uma autoridade continuamente não seja punida. Não é possível isso. Fazer isso, deixar impune, faria o quê? Causaria o quê? Anarquia. É o que encoraja a autonomia do homem. É o que desencoraja aqueles que estão tentando fazer as coisas certas. É o que desencoraja as vítimas verdadeiras. Meus irmãos, a doutrina de amor que o Senhor Jesus Cristo pregou não era um caso insosso de permissividade, meus irmãos. Não era. Não é um vale tudo. Deus é legalzão, Deus é meu brother. Não. Deus é Senhor. Deus é Senhor. E essa
doutrina de Deus nos é adequadamente equilibrada com advertências sobre pecar contra Deus, sobre não confessar nossos pecados. Quando a gente vive a vida achando que a gente está num estado de graça assim tão legal, que eu posso fazer qualquer coisa. Aí Deus, não é bem assim não. Aí Ele vai lá e nos pune, nos disciplina, porque Deus nos ama. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que nós somos chamados para ser santos e confessar nossos pecados ao Senhor, em vez de viver permanentemente na prática do pecado, porque Deus promete abençoar aqueles que assim agem. Ele não só purifica, Ele ajuda, meus irmãos. Deus ajuda pecadores. E é por isso que eu e você precisamos da doutrina da ira de Deus, porque ela nos equilibra, ela nos balanceia, ela nos ajuda a admirar e reverenciar e adorar a Deus integralmente da forma como Ele é, com todo o seu amor, poder, justiça, graça, misericórdia e com toda a sua ira e santidade também. Meus irmãos, nós não podemos interferir nos juízos de Deus nesse mundo. Nós estamos nessa sala de espera enquanto aguardamos, e a pergunta é o que vamos então fazer? Esse é o nosso último ponto. Enquanto estamos na sala de espera, nós seremos respondidos pelo próprio Deus, segundo as nossas intercessões. Eu quero mostrar para você aqui, de forma final, uma conexão entre esse altar que mostra as pragas das taças e a resposta de Deus às orações dos santos. Veja, talvez você não esteja lembrando aqui, mas lá no capítulo 8, pula aí, volta lá em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5. Tem um momento ali muito interessante em que outras taças são apresentadas. Olha o Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Ele diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Meus irmãos, esse incensário de ouro aqui, literalmente, essa é a bacia de ouro, é como se fossem taças, uma taça mais larga, que são agora apresentados a Deus, contendo as orações do seu povo, contendo as orações daqueles que estavam sofrendo, sendo perseguidos, sendo maltratados, os mártires cujas vestes foram manchadas. E agora lá no capítulo 12, 4 capítulos, ou pelo menos no capítulo 15, 7 capítulos depois, nós temos então essa conexão, meus irmãos. O comentarista Greg Beale, ele faz um comentário aqui fantástico, ele diz: a fumaça do incenso, das taças de orações, subindo diante de Deus, é encontrada, por assim dizer, pela fumaça da glória de Deus, descendo da sua presença. Meus irmãos, as orações sendo respondidas pelo derramar da glória de Deus, pela justiça de Deus. Meus irmãos, tem tanta coisa que parece acontecer entre... E eu quero que você preste atenção nisso, porque é a aplicação final do sermão. Quando a gente faz oração, tem aquele momento da oração, mas a resposta nem sempre vem imediatamente, não é? Às vezes, entre a hora que a oração acontece e a hora que a resposta vem, muita coisa acontece. Muito sofrimento, muita perseguição, muita frustração, muito atraso aparente na trégua e no alívio divino. Mas o que o texto está garantindo é que Deus pode parecer que tarda, mas Ele responde. Deus responde às orações do seu povo. E esse texto, meus irmãos, ele encontra um respaldo muito grande quando nós nos lembramos daquela parábola que nós lemos no culto hoje. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Você lembrava dessa parábola? A parábola do juiz iníquo. Ela não é das mais famosas, às vezes você lembra das outras, né? Mas essa é uma parábola muito boa. E se você lembrar do que a gente leu ali em Lucas 18, Jesus ele contou essa parábola para mostrar-lhes o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí ele conta então a história de uma cidade que tinha um juiz que não temia a Deus e ele nem se importava com as pessoas, ele era um malvadão, tá? O juiz era mau. E naquela mesma cidade tinha outro personagem, tinha uma viúva.
E essa viúva, ela sempre vinha ter com o juiz e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. É o que ela pede. E aí, a parábola diz que por algum tempo ali o juiz não deu muita bola para ela, mas por fim ele disse para si mesmo, ele falou assim: olha, eu não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Engraçado essa parábola, né? Ele admite: eu não temo a Deus e eu não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando tanto que eu vou acabar fazendo justiça para ela, porque assim ela vai parar de me apurrinhar. É basicamente o que ele diz. E aí Jesus vira e diz: meus irmãos, aprendam uma lição com esse juiz inácuo. Ixi, faltou a palavra. Injusto. De vez em quando acontece, meus irmãos. Iníquo foi o que eu quis dizer, meus irmãos. Vocês estão rindo, né? Esse juiz iníquo. Deus está falando assim: acaso Deus, que é diferente desse juiz, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta interminavelmente? Meus irmãos, eu afirmo, Jesus falou que Deus fará justiça e depressa, e rápido. E Jesus ainda dá lição e solta uma pergunta: mas será que quando o Filho do Homem voltar à terra, ele encontrará fé entre os seus eleitos? Meus irmãos, sim, às vezes parece que a coisa demora, mas Deus está trabalhando no oculto, e Ele está trabalhando em você, gerando fé, gerando perseverança dos santos, gerando sabedoria. Como é importante, meus irmãos, quando eu e você oramos, pedimos a Deus as respostas pela perspectiva de Deus, que é paciente, mas continuar orando sem esmorecer, sem desanimar. Meus irmãos, a gente é muito frouxo de coração. A gente é frouxo demais. Eu estou falando aqui, ó, para vocês. A gente ora, aí ora uma vez e fala: não, eu orei. Aí não vem a resposta, aí você nem lembra mais. Fala: Deus deu a resposta. Ué, como assim? Muitas vezes nós precisamos insistir, sim, meus irmãos. Deus quer isso. Deus, Ele ama quando nós nos vinculamos a Ele em dependência contínua, dia após dia. Calvino chegou ao ponto de dizer que às vezes Deus não responde a oração só porque Ele quer ver você orando mais. Só por causa disso. Ele quer ver você ali, dependente não do seu resultado pragmático, mas de uma relação com Deus, de contínua dependência. Meus irmãos, persistir na oração e não desistir é realmente algo que Deus quer de nós. Eu não estou falando, meus irmãos, que eventualmente algumas respostas já não estejam sendo dadas de forma final, não é isso. Mas viver pela fé significa também orar constantemente. Essa é a sala de espera do consultório celestial, meus irmãos. Enquanto Jesus não volta, enquanto os juízos estão sendo executados sobre toda a carne, o que você vai ficar fazendo? Vai ficar lendo gibi? Você vai ficar conversando com o papagaio fantoche? O que você vai fazer? Meu irmão, minha irmã, eu espero que você esteja sentado no consultório de Deus, tirando o atraso da sua lista de oração. Um exercício para você fazer hoje no dia do Senhor. É sério. Primeiro exercício. É sério, tá? Se você é membro da igreja e ainda não está na lista de oração da igreja, procura um diácono e pede para colocar o seu nome lá. Segunda coisa, você pode pegar hoje, no dia do Senhor, em algum momento, na sua refeição em família, hoje à tarde, hoje à noite, pega a lista de oração da igreja e vai voltando nos pedidos e começa a orar não só por você, mas começa a orar pelos seus irmãos. Uma rápida olhada na lista, você vai ver que eles estão passando por desertos. Todo só deserto, meus irmãos. É Covid, é falecimento, são lutas pessoais, perseguição no trabalho. Quando nós começamos a orar uns pelos outros, o que Deus faz? Ele começa a agir na vida da igreja, meus irmãos. As orações dos santos são ouvidas, Deus é fiel para respondê-las, e Ele quer isso de nós. Às vezes os irmãos viram para mim, uma pessoa ou outra, fala assim: pastor, eu não sei como orar. Aí eu falo assim: pelo que você ora? Aí eu percebo que a pessoa ora por coisas absolutamente pessoais e, em alguns casos, até egoístas. Ela não consegue nem olhar para fora de si mesma quando ela ora. Porque ela só ora: Senhor, me ajuda. Geralmente tem misericórdia de mim porque eu sou pecador demais. Me dá aquela coisa específica que eu estou querendo. E aí oração da Xuxa, né? Pelo papai, pela mamãe, pelo irmãozinho, e acabou. Meus irmãos, a quantidade de demandas que existem na vida, em nós e ao nosso redor, é a quantidade de orações que nós podemos fazer.
Tem muita coisa para orar, meus irmãos. Experimenta começar a fazer isso. Experimenta criar uma rotina de oração, que pode ser tanto quando você entra para o seu quarto, fecha a porta e ora, de joelhos, quanto também quando você vai no seu dia a dia orando. Vocês lembram quando o reverendo Quaresma pregou sobre orar sem cessar? Orar sem cessar, meus irmãos, é sem cessar. Você tem 24 horas no dia. Você ora acordado, ora dormindo. Eu já orei até dormindo. Eu não sei se você já fez isso. Já fez isso antes? Alguém aqui já orou isso? Não vou entrar, oração em sonhos. Meus irmãos, a gente é tão engraçado que às vezes até dormindo a gente ora. Mas a gente tem condições de fazer isso. A gente tem condições de orar na mesa do café da manhã, no almoço e no jantar. Mas muito mais do que isso, meus irmãos. Eu posso orar quando eu estou dirigindo o meu carro, quando eu estou tomando banho. Eu posso orar quando eu não tenho pretexto nenhum para orar, quando o bicho está pegando, quando a notícia está acontecendo, eu vou lá e oro. Orar, 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 meus irmãos, não tem limite, é uma alegria, é uma bênção, Deus ouve as orações. Meu irmão, minha irmã, eu quero encorajar você e eu para que nós tenhamos esse tipo de postura no consultório. E sabe qual que é a nossa vantagem, meus irmãos, minhas irmãs? Porque às vezes você pensa que Deus está lá dentro do consultório, mas o recepcionista é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabíamos orar como convém. Então ele vem e ajuda na oração. Ele fala, aí você está esperando, né? Quer uma ajudinha na oração? É o que ele faz. Ele faz com que as nossas orações alcancem o trono da graça do Senhor. E o médico dos médicos sempre responde. Sempre responde. Meus irmãos, que nós tenhamos coragem de pensar dessa forma. Não é, e eu digo isso, encerro meu sermão falando isso, não é uma forma de pensar nem de um pentecostal, nem de um tradicional. É a forma de pensar de um crente. Crente. Que nós sejamos crentes. E enquanto aguardamos os juízos de Deus sobre a terra, que a nossa vida seja caracterizada como vida de oração. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, o Espírito Santo, nesse momento, é quem nos ajuda a fazer com que essa oração que eu estou fazendo agora mesmo, que os meus irmãos estão fazendo agora, seja ouvida por Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o livro de Apocalipse, ele não vem nos lembrar apenas dos atos divinos, mas ele nos traz uma aguinha de esperança, Senhor. Teu tabernáculo está entre nós, porque o Filho de Deus, Emanuel, encarnou, e ainda que tenha subido aos altos céus, o seu Espírito permanece conosco. Senhor, nessa manhã o Senhor está nos advertindo contra a nossa idolatria. O Senhor está derramando ira de uma certa forma que depura a nossa própria fé, ou até a nossa falta de fé, lida com ela. Senhor, e nessa manhã nós nos reconhecemos no nosso devido lugar, porque Deus é santo, e as taças de sua cólera serão devidamente derramadas. Mas, Senhor, ajuda-nos a lembrar que o Senhor faz justiça pelo seu povo por meio das orações. Muitos de nós temos sofrido coisas que às vezes fogem tanto do nosso controle, Senhor. Irmãos que têm compartilhado sofrimentos no seu ambiente de trabalho, nas suas famílias. Mas, Senhor, nessa manhã, assim como aquela viúva foi respondida por um juiz iníquo que não temia ao Senhor, quanto mais nós que somos filhos amados do Pai Celestial. Senhor, impulsiona-nos à oração. Queremos fazer isso, Senhor, para a glória do Teu nome. E ajuda-nos a criar essa disciplina e essa rotina espiritual. Fazer disso uma ferramenta a qual lançamos mão o tempo todo, para a glória do Teu nome, para que vejamos o agir do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.